Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu sou o professor Alan e estaremos aqui abordando a parte de semelhança, temos mais especificamente o teorema fundamental da semelhança. Só para lembrar, gente, esse vídeo faz parte da playlist Geometria Plana para o Enem. Então nessa playlist existem os principais assuntos de geometria plana que caem nas provas do Enem, também em alguns vestibulares, tá certo? Então há outros assuntos teóricos aí, e na sequência eu vou estar incluindo questões, durante os próximos dias, referentes a esse assunto. Então a playlist, se você tem dúvida de geometria plana, aí estão os principais conteúdos. Não é uma playlist assim para você aprender o conteúdo, mas para você dar uma revisada. Então você que já deu uma estudada, mas não lembra muito, então essa playlist aqui ela vai te ajudar, tá certo? Para você aprender geometria, aí é necessário aulas maiores, tá certo? Por exemplo, aí na matemática do primeiro ano, referente à matemática do primeiro ano, existe uma playlist aí no meu canal completa. Lá eu vou de conjuntos, até função logarítmica, explicando tudo, o porquê das coisas, deduzindo e tal. Então assim, é longo, porque você vai demorar praticamente um ano para estudar tudo isso. Aqui é mais objetivo, tá certo? No canal também há outras playlists sobre o Enem, todas assim, tal assunto para o Enem, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, que é muito importante, por exemplo, para essa aula, a parte de razão e proporção. Então eu recomendo que você dê uma olhada, uma pesquisada nas playlists, para você ver que tem muita coisa interessante, tá certo? Então vamos lá. O que diz o teorema fundamental da semelhança, gente? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um triângulo ACD e interno a ele eu tenho esse triângulo aqui, ABE. De tal modo que BE seja paralelo a CD. A gente viu, se eu não me engano, na videoaula passada e na playlist, na videoaula anterior, se você está na playlist, que certos ângulos aqui vão ser iguais. Como assim, professor? Vamos relembrar. O teorema das paralelas, ele afirmava o quê? Eu tenho aqui duas retas paralelas, R e S, certo? E tinha uma transversal T cortando elas. Então, esses ângulos aqui, eles eram iguais, por serem o quê? Correspondentes. Então, nessa figura vale a mesma coisa. Se eu pensar BE aqui, prolongar aqui para a reta BE e prolongar aqui para a reta CD, e olhar para essa transversal e para essa, vou perceber que esse ângulo aqui é igual a esse, por exemplo, e que esse ângulo aqui é igual a esse, Tá certo? E agora eu posso usar o outro resultado que também vimos na videoaula, que é o teorema de Tales, que diz o seguinte, vamos pegar agora três retas, Uma, duas, três. Aí vamos pegar aqui uma primeira transversal, então R, S e V, R paralela a S, paralela a V. Tá certo? E vamos pegar aqui uma outra transversal. Aqui eu vou chamar de T1. Então foi isso que a gente viu na videoaula lá, viu? Então se você está vendo só essa videoaula e não reconhece esse conteúdo, volta lá, Não está lembrando muito bem, volta lá. Então o que a gente percebeu? Que, por exemplo, botando aqui os pontos, A, B, C, D, E e F. Por exemplo, uma das proporções que a gente tinha lá era a seguinte, era essa, A, B, por exemplo, o comprimento de AB sobre o comprimento todo, Então, esse pequeno de cima sobre o grande, desse lado, vai ser igual ao comprimento de cima, sobre esse grande aqui, FT. Tá certo? O menor sobre o maior, ou seja, esse sobre esse, é a mesma coisa que esse sobre esse, tá certo? A gente vai usar esse resultado aqui. A diferença é que a gente vai pegar essa paralela T2 aqui, vamos pegar ela e transportar ela sem alterar a sua direção, de modo que o que ocorra? Que esses comprimentos aqui, sejam iguais. Então aqui eu vou ter um certo F' que vai coincidir com o ponto A, aqui um certo E' e aqui um certo D'. Então, se eu olhar desta forma, eu posso trazer esses resultados para esse triângulo aqui. Tá certo? E aí a gente vai ganhar o quê com isso? Vamos ganhar, por exemplo, uma das semelhanças que eu posso ver é o seguinte, se eu pegar o lado menor aqui desse triângulo sobre o lado maior, ou seja, o comprimento do lado AB sobre o comprimento do lado AC, isso aqui vai ser igual ao quê? Por exemplo, o comprimento do lado AE sobre AD. E aqui eu ganho também com relação à base. Esse comprimento aqui e esse também vão seguir a mesma proporção. Que vai ser a mesma coisa que eu pegar a base do triângulo menor. Em cima estão os menores, AB, AE. Embaixo está AC, AD. Então, se eu pegar aqui BE em cima, vai ser o quê?
CD embaixo. Pronto, então isso é a proporção. Claro, aqui conta com várias formas, né? Então você tem que isso é igual a isso, que essa parte é igual a essa, que essa é igual a essa. Então você já tem 3 formas. E, se você viu a aula de proporção, né, a aula passada, né, que eu falei do teorema de Thales, você vai perceber que eu posso, considerando essa proporção aqui, manipular esses caras. Por exemplo, trocar esse AE e esse AC de lugar, os meios, né? Ou trocar aqui os extremos, AB e AD de lugar. Então eu posso criar novas proporções, tá certo? Só que essas aqui são as mais comuns, se tratando de triângulo, tá certo? Vamos aplicar isto olhando nessa figura aqui. Imagina que eu quero achar o valor de x, esse tamanho aqui. Então como é que eu faço? Olha, então eu vou escolher a proporção que mais se adequa aqui. Ó. Então eu tenho aqui um lado desse triângulo menor e a base dele. E aqui eu tenho o lado maior que contém o x e a base do triângulo maior. Então eu poderia usar, por exemplo, 3 sobre o todo, usar essa primeira relação aqui. Não, é a primeira para a última, né? Que relaciona lado e base, né? Então, por exemplo, eu poderia pensar assim, ó. 3 sobre o todo, 3 mais x, igual 2, ó, lado do menor, base do menor em cima, lado do maior, base do maior embaixo. Um erro comum, gente, que muita gente comete. Na hora de dividir 3 por x depois, igual a 2 por 4. Isso está errado. Tem que ser semelhante com semelhante. 4 é o que? É um lado de um triângulo? Ou x é o que? É um lado de um triângulo? Não, ele é um pedaço do lado. O lado mesmo ou é 3 ou é 3 mais x. Então na hora, cuidado para não dividir só 3 por x, tá certo? Porque senão vai dar errado. Aí você faz o seguinte, ó, você pode passar esse 2 dividindo e esse 4 multiplicando e 3 mais x para cá. Então vamos fazer assim, ó. Vai ficar assim, ó. 3 mais x igual. Aí, o 4 passa multiplicando e o 2 passa dividindo. 3 vezes 4 sobre 2. Você dá uma simplificada aqui, ó. 4 por 2 dá 2. Né? Então 2 vezes 3 vai dar 6. Né? Então você vai ter aqui o seguinte, ó. 3 mais x igual a 6, simplificando esse lado de cá, né? Fazendo o produto. Então x vai dar o quê? 6 menos 3, 3. Vamos olhar para o resultado e vamos ver se é lógico. Então, se você já estudou a playlist lá de razão e proporção para o Enem, e já viu lá o teorema de Thales, tá certo? Na videoaula passada, você vai ver que tem uma certa lógica aqui. Vamos lá. Essa altura daqui para cá aumentou quanto? 2. Multiplicou por 2. Então, esse aqui é o que a gente chama lá na proporção de constante de proporcionalidade. Então, se eu pegar o lado menor sobre o todo, vai aumentar quanto? Ó, aí a gente achou aqui que vale 3, né? De 3 para 6, que é o todo. Né? Se você tiver dúvida, extrai os triângulos. Bota um triângulozinho pequeno e um triângulo maior. Tira um de dentro do outro. Então, ó, daqui para cá, ó, multiplicou por 2. Óbvio que daqui para cá tem que multiplicar também por 2. Então aqui era 3, aqui passou a ser 6, aqui é 2, aqui é 4. Então percebam, ó, aqui. De 2 para 4 dobrou, de 3 para 6 dobrou. Se você tiver dúvida, extrai os triângulos. Porque às vezes é muito difícil você olhar sem extrair os triângulos. Então você tem o triângulo de cima e o triângulo, ou o triângulo interno aqui, esse pequenininho, e o triângulo maior. Então você tem ele aqui, foi de 2 para 4, e olhando 3 aqui e o todo, que é 6, foi de 3 para 6. Você dobrou. Então a constante de proporcionalidade aí é 2. Então, ou seja, o resultado ele é meio lógico. Quer dizer, meio não, né? É totalmente lógico. Mas quanto mais assuntos você vai sabendo, melhor você vai confrontando as ideias. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade em matemática. Porque a gente está aqui na questão de geometria e não tem a mínima ideia de proporção. Aí fica um pouco difícil você estudar, né? Porque assim, um assunto é pré-requisito para o outro. Até porque quando eu falo teorema de Thales, eu vou falar a proporção entre os lados. Então, se você não sabe a proporção, fica difícil, tá certo? Mas tem as playlists aí para te ajudar. Outro exemplo. Essa questão aqui é mais uma ilusão de ótica. Então o que ele mostra? Ó, ele dá aqui um triângulo maior, um triângulo menor, e ele pede o seguinte, ó, MT, esse tamanho aqui. Sabendo que essa reta, óbvio, NR é paralela a PQ. Como é que a gente faz essa questão? Olha, se você parar para pensar bem, a gente só vai usar esse triângulo do lado de cá, ó. Por quê? O 7 e o 4 são desse lado, e esse cara aqui, ó, que é o que me é dado e o que me é pedido, que é o maior, né? Me deram uma menor aqui, me pediram o maior, perceba que ele só faz parte desse triângulo. Então, para resolver essa questão, eu vou extrair só o triângulo que me interessa. Certo? Então, vamos lá.
Vamos redesenhar a figura. Às vezes a figura está tão carregada, ela tem tanta coisa e você acaba não utilizando quase nada. Então, em matemática é comum a gente utilizar tudo que tem na figura, viu, gente? Mas às vezes redesenhar ajuda um pouco. Então, ó, M, N, P, T e U. Tá certo? Então aqui é 7, aqui é 4 e aqui é 5. Do mesmo jeito, ó, gente, eu vou pegar aqui o seguinte. Agora aqui eu tenho dois lados, ao invés de ter bases, né? Com essa questão que eu tenho aqui as bases em um dos lados, né, de cada triângulo, agora eu vou ter dois lados. Dá no mesmo, não muda nada. Agora a proporção são as duas primeiras. Então eu posso pegar, por exemplo, 7 sobre o todo, ou seja, esse lado menor sobre o todo. 7 mais 4 vai ter que ser igual a quem? Esse lado menor aqui, que a gente pode dizer que é a altura, né? Porque está 90 graus aqui, como essa reta é paralela aqui também tem que ser 90 graus, eles são aqui correspondentes, né? Então, vai ser a altura do menor, e vai ser MU 5 sobre quem? A altura do maior, MT. Como eu não sei quem é esse pedacinho aqui, eu preciso dele, porque depois eu preciso somar o quê? O 5 com o x, tá certo? Então eu vou ter aqui o quê? 5 mais x. É o lado, a altura do maior, tá certo? Então, o que eu vou ter aqui, ó, gente? 7 sobre 11 vai ser 5 sobre 5 mais x. Então, fazendo essa conta aqui, gente, eu vou ter o seguinte, ó, multiplicando aqui vai ser 7 vezes 5 mais x igual a 5 vezes 11. Desenvolvendo aqui, eu vou ter 35 mais 7x igual a 55. Então, 7x vai ser 50, 50, 35, 20. Daqui eu tiro o quê? Deixa eu só usar a parte aqui de cima, né? Então, 7x vai ser igual a 20. Né? É só passar ali subtraindo. Deixa eu só pegar aqui o apagador. Está meio embolado aqui. Então, 7x igual a 20. Então, x é quem? 20 sobre 7. Só que ele me pediu MT. Aí é que tem que tomar cuidado. Eu tenho que somar esse cara, ou seja, MT, né, o comprimento de MT, digamos assim, né? O comprimento de MT vai ser quem? Vai ser o 5 que eu já tinha mais o 20 sobre 7. Então vai ser 5 mais 20 sobre 7. Aí aqui vai dar 35 mais 20 vai dar o quê? 55 sobre 7. Tá certo? Então esse é o comprimento da altura do triângulo maior. Né? Veja que não é uma coisa difícil, mas assim, tem que ter muito cuidado. É um erro comum, gente. Olha que eu percebo muito, o cara faz esse aqui sobre esse. Por exemplo, nessa questão mesmo aqui, ó. Nessa aqui até que dá para fazer. Mas se eu pegar nessa aqui, ó, esse sobre esse não é igual a esse sobre esse, mas sim esse sobre o todo é igual a esse sobre esse. Certo? Então, cuidado com coisas como pegar, por exemplo, 7 sobre 4 e sei lá, pegar, né? Porque aqui eu só estou pegando um pedaço. Então, aqui, quando eu estou trabalhando com semelhança de tempos, um teorema fundamental, eu tenho que pegar um lado e outro lado do triângulo. Eu não posso pegar um lado sobre um pedaço. Quer dizer, poder pode, mas não fica legal com o resultado. E é perigoso você poder estar caindo em algum erro, tá certo? Mas vamos lá. Continuando aqui. Vamos pegar um exemplo agora mais aplicado, mais a cara do Enem. Não sei se caiu em algum Enem, alguma coisa parecida, deve ter caído, mas esse exercício ainda não é do Enem. Os exercícios e probleminhas que caem no Enem eu faço em videoaulas separados, uma para cada probleminha. Mas vamos lá. O que o exemplo diz? Ó, a sombra de uma pessoa que tem 1,80 metros de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada por um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, qual o comprimento da sombra da pessoa? Quer dizer, isso considerando as mesmas condições, né? Que a pessoa ficou parada lá todo o tempo, né? Sei lá, ficou lá esperando o ônibus, né? O ônibus demora pra caramba pra passar, né? Aí ela ficou lá olhando a sombra do poste, pô, a sombra do poste já diminuiu 50 centímetros. Aí ela olha para dela e pensa, pô, quanto é que deve ter diminuído minha sombra? Então, sei lá, imagine uma situação assim, né? Então vamos tentar resolver essa questão. Vamos tentar entender assim. Eu considero uma ferramenta útil, claro, estamos em geometria, né? Estamos em geometria, não tem como não utilizar desenho, né? É fazer o desenho da questão, é tentar entender
o que está ocorrendo, como as variáveis estão relacionadas, tá certo? Então vamos fazer aqui um desenhozinho da nossa questão. Então, vamos pegar aqui como se fosse meu poste. Então tá aqui o poste, né? Vou só fazer um risquinho aqui, gente, só para me ajudar. Pronto. E tá aqui a pessoa. Uma pessoa pescoçuda. Pescoço grande. Não sou muito bom em desenhar, não. Tá certo? Pronto. Aí, a sombra do poste, vamos pegar, vai daqui até aqui, mede 2 metros, e a sombra da pessoa, digamos, daqui até aqui, mede 60 centímetros. Então, vou só abaixar aqui um pouquinho, a da pessoa, né? Então, aqui, mede 60 centímetros, e aqui a do poste, né? Vou para abaixar do poste, né? Aqui mede 2 metros, tá certo? E a pessoa, ela mede 1,80. Então, temos aqui esses 3 dados. Então, o Sol aqui, vamos imaginar o seguinte, ó. A Terra estava numa certa posição, o Sol estava aqui. Aí, mais tarde, a sombra diminuiu. Quer dizer, o Sol deve ter ficado mais a pino, né? Mais aqui em cima. Quer dizer, o planeta se moveu, o Sol ficou lá paradinho na dele, mas o planeta se moveu de modo ao Sol fazer esse movimento aqui, ó. A gente percebeu o movimento do Sol vindo, ficando um pouco mais acima dos postes, passando por ser mais ou menos assim, vamos supor. Mesma situação, agora a figura fica um pouco menor aqui, ó. Então, tá aqui o poste e aqui é o Sol. Ele ficou mais para cá, né? Ele fez um movimento assim. Quer dizer, o planeta se move de modo que o Sol ele fica mais acima do poste, né? Então as sombras diminuem. Então aqui está a pessoa. Parece que minha pessoa diminuiu, né? Mas vamos supor que ela está do mesmo tamanho ainda. Está parecendo ET do filme, né? 1,80. Aqui sua sombra vai para um tamanho X, que eu não sei quem é. Vou chamar aqui de X, que é o que a questão me pede, né? Qual o comprimento da sombra, né, da pessoa. E agora a sombra do poste ela diminuiu 50 centímetros. Quer dizer, ela foi para quanto, gente? Para 1,5 metro. 1,5 metros, tá certo? Só anotar aqui a unidade, gente, da altura da pessoa, isso é importante, viu? As unidades aqui nesse problema. Porque talvez você tenha que converter alguma coisa. Então, o que a gente tem? Essa situação aqui e essa, eu quero esse X. Só que tem um problema, gente. Nessa figura aqui, para achar o X, eu só tenho 2 dados. Eu poderia tentar achar a altura do poste. Só que, pô, né, não dá muito bem por aqui. Mas aqui eu tenho esses 3 caras, ó. A altura do poste eu consigo achar. Porque 4 variáveis é o número lá da fórmula, né? Do teorema da semelhança, né? Você tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então você tem 4 valores. Eu poderia, por exemplo, olhar esse triângulo aqui, ó. Eu não sei se você está conseguindo ver, mas o triângulo está mais ou menos assim, ó. Onde aqui é 0,6 metros, vou transformar, né? O todo aqui, deixa eu só desenhar ele com a régua, gente, porque para não ficar muito torto, muito feio, né? Geometria, a gente tem que tentar fazer um desenho para não dificultar muito nossa vida. Então, sei lá, extrair aquele triângulo lá de cima, tá certo? O triângulo formado pela pessoa e pelo poste. Então aqui, esse comprimentozinho aqui, 0,6, aqui 1,8. Já como eu já estou em metro, eu posso omitir a unidade, viu, gente? Esse aqui, 2, e esse aqui, a altura do poste. Então daqui eu posso dar a seguinte relação, gente. Se eu pegar, por exemplo, essa base aqui, que é o lado desse triângulo menor, sobre o lado do maior, eu posso dizer que isso vai ser proporcional ao quê? A base, essa altura do menor, sobre a altura do maior. Então, por exemplo, 0,6 sobre 2 é igual ao quê? 1,8 sobre HP, que é a altura do poste.
Daqui eu vou fazer um produto cruzado, é o seguinte, ó, HP vai passar multiplicando, aí 0,6 passa dividindo, 2 passa multiplicando. Então a altura do poste vai ser 1,8 vezes 2 sobre 0,6. Aí eu aconselho nesse tipo de questão você tentar eliminar a vírgula. Por exemplo, 1,8 e 6 eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10. Então vai ficar o quê? 18 vezes 2 sobre 6. Perceba que não muda nada. 1,8 sobre 0,6 é igual a 18 sobre 6. Por quê? Porque eu multipliquei em cima e embaixo por 10. Ou seja, multipliquei por 1, né? 10 sobre 10 é 1. Então, aqui eu corto, ó, 18 por 6 dá 3. 3 vezes 2 deu 6 metros. Então a altura do poste é 6 metros. Aí eu transferindo essa altura para cá, ó, para o nosso segundo desenho, eu tenho o seguinte, que dá para achar agora a variável que me falta, usando a mesma proporção. Por exemplo, pegando aqui, ó, x sobre 1,5, agora a sombra diminuiu 50 centímetros, então ela passa a ser 1,5, vai ser igual a quem? A 1,8 sobre 6. 1,8 sobre 6. Aí da mesma forma a gente passa 1,5 multiplicando, então vai ficar x igual a 1,5 vezes 1,8 sobre 6. Aí aqui é a dica que eu dou, gente. Qual a dica? É o seguinte. X vai ser quem? Aí você pode fazer o seguinte aqui. Aumentar as vírgulas aqui, né, multiplicando em cima por 100, que aí aqui por 10, aqui por 10 e aqui por 100 também. Então vai ficar 15 vezes 18 sobre 6 vezes 100. Então multiplicar em cima por baixo, ou em cima por 100 e embaixo por 100 também. Agora, 6 por 18, ó, ficou fácil, ó. 18 por 6 dá 3. Então vai ficar 15 vezes 3 sobre 100. 15 vezes 3 sobre 100 vai dar 45 sobre 100, o quê? Em metros. Eu estou trabalhando em metros. Aí agora eu quero, por exemplo, se eu quiser em centímetros, eu posso transformar. Então isso aqui já é uma resposta. Você vai olhar se tem lá ela para marcar, se está em metros. Se tiver em centímetros vai ser isso, ó, 45 sobre 100 metros é a mesma coisa que 45 sobre 100 vezes 100 centímetros. Porque cada um metro vale 100 centímetros. Então você corta, né? Deu 45 centímetros, tá certo? Pronto. A resposta em metro é em centímetro. Tá certo? Então é isso aí, ó. Percebe que não é uma questão difícil, mas assim, você tem que necessariamente fazer o desenho. Né? Porque assim, sem o desenho você vai pensar demais, né? Claro que aqui eu demorei porque eu fiz explicando, mas uma questão como essa, se você está habituado, né, você vai gastar mais ou menos 1 minuto para ler o enunciado, né, entendê-lo direitinho, 1 minuto e pouco, mais assim 1 minuto para fazer essa conta. Então você gasta 2 minutos para resolver a questão, certo? Então é isso aí, espero ter entendido. Muito obrigado, até a próxima.